Vamos lá começar falando do escândalo do Banco Master, que atinge não só o Supremo Tribunal Federal, como também a oposição e até mesmo o Palácio do Planalto. Por isso, a base governista trabalha para tentar blindar o governo da situação. A reportagem é de Luciana Amaral. Em depoimento à Polícia Federal, o dono do Master, Daniel Vorcaro, não comprometeu políticos e evitou dizer quem frequentava sua casa. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, eu estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Ao mesmo tempo, ressaltou ter amigos em todos os poderes, mas não os nomeou diretamente, o que gerou alívio no mundo político. Pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes, não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa, também não vejo qual relação com o caso. De início, governistas acreditavam que o Centrão seria o mais afetado pelo escândalo do Banco Master. Isso pelas conexões de figuras como Ciro Nogueira e Antônio Rueda com Vorcaro. No entanto, as investigações também trouxeram à tona ligações do Master com aliados próximos a Lula. Além do encontro do presidente com Vorcaro no final de 2024, o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o antigo aliado de Lula, Guido Mantega, prestaram consultorias ao banco. Petistas alegam não ser crime a prestação de serviços privados e que, no caso de Lewandowski, ele havia deixado todos os negócios antes de assumir a pasta. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, assumiu ter indicado o nome de Lewandowski para o banco. Também já admitiu ser próximo de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e ter negociado com ele a venda da chamada Cesta do Povo na Bahia, mas nega qualquer envolvimento com o Master. O governo tenta atrair as atenções para a oposição, evitando criticar decisões do judiciário no caso. A ministra Gleisi Hoffmann insiste no discurso de que o maior financiador individual das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro foi Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e também alvo de investigação. Uma nova resolução política da Comissão Executiva Nacional do PT aproveita o caso para criticar o mercado financeiro. Cita o escândalo como exemplo de corrupção e promiscuidade entre parte do mercado e o crime organizado, saqueando recursos públicos. Embora lideranças do PT tenham falado nas redes sociais que apoiariam a CPMI do Master, só um parlamentar do partido, o senador Fabiano Contarato, aderiu ao pedido de criação do colegiado. O mapa das mais de 270 assinaturas da CPMI também revela pouca ou nenhuma adesão de parlamentares do Piauí e da Bahia, estados de Ciro Nogueira e Jacques Wagner, respectivamente. Enquanto isso, as investigações prosseguem e revelam a dimensão dos problemas do Master. De acordo com o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, o Master só tinha 4 milhões de reais em caixa antes da liquidação. Vorcaro, por sua vez, pediu aos investigadores que lhe dessem o benefício da dúvida na análise do caso e, rindo, disse que um dos agentes presentes no depoimento estaria atrás dele desde 2019. Vamos lá, está conosco aqui nos estúdios da CNN na Avenida Paulista, o Lucas de Aragão, cientista político, sócio da consultoria de risco Arca Advice. Bem-vindo, meu caro. Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite, Luciano. Nós que agradecemos. O Daniel Rittner, nosso diretor, lá em Brasília também. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. E a Lucinda Pinto aqui estreando no WW. Muita honra, um prazer tê-la conosco, viu, Lucinda? Prazer é meu. Obrigada. Boa noite a todos. Prazer é todo nosso. Lucinda, vamos começar com você, então. Antes da gente partir para a política, inclusive, do ponto de vista técnico, né, de técnica de economia, o que esses depoimentos todos que foram revelados, foram tornados públicos, caíram no sigilo, mais te chamou a atenção, assim? O que é mais forte para entender a fraude inteira? Olha, Caio, a verdade é que os depoimentos não trouxeram assim uma bomba, algo super revelador, mas acho que esse reconhecimento do Vorcaro de um jeito tão explícito de que, no fim das contas, o modelo de negócio dele se baseava no FGC, acho que isso
foi algo que chamou bastante atenção. Quer dizer, que era isso mesmo. Quer dizer, ele admite ali, ele reconhece que era do jogo, né, que ele estava dentro da regra ao utilizar o FGC como um motor para o crescimento ali da captação do banco. Então, acho que isso acho que foi de um jeito bastante um bom resumo, né, bem claro do que originou esse problema todo e sustentou, né? E chama atenção também o fato de que esse era um aspecto absolutamente percebido, né, pelos players do mercado. Acho que isso era uma coisa que a gente até tem relatos de que houve... As próprias instituições financeiras alertavam o Banco Central, não só além do próprio FGC, de que isso estava acontecendo, e, no entanto, essa bola de neve foi crescendo dessa forma. Sim. Daniel, o PT soltou uma resolução, vamos passar para a leitura política. O PT soltou uma resolução ontem ou anteontem, dizendo explicitamente que o caso Master expõe a corrupção e a promiscuidade entre parte do mercado e o crime organizado. E a gente está vendo ali, ao longo dessa cobertura toda, o envolvimento ali direto, indireto, de vários agentes ligados ao governo, principalmente. Acho que o caso que, pelo menos para mim, mais me chama a atenção é o contrato do ministro da Justiça com o Banco Master, do Ricardo Lewandowski, do ex-ministro da Justiça, mas era ministro da Justiça enquanto o escritório do filho recebia ali, acho que no total, 6,5 milhões. Você vê essa estratégia vingando, assim, em termos de narrativa política? Caio, o que me parece que o PT tentou fazer com essa resolução e com a adoção desse discurso? Uma clara tentativa de acertar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, o PT tem feito um discurso já desde 2023 de condenar a Faria Lima e o mercado financeiro. Isso apareceu em diversos momentos deste governo, desde do aumento da taxa Selic, quando a culpa era da Faria Lima, com episódios importantes de projetos no legislativo de iniciativa do governo, por exemplo, taxação de super ricos, por exemplo, corte de subsídios. Isso sempre se voltou num discurso contra a Faria Lima. E um segundo discurso em que o PT, geralmente a esquerda, ficam mais acuados, que é o discurso da segurança pública. E a tentativa do PT sempre foi de rebater um tema em que fica normalmente nas cordas, dizendo, olha, eu atuo na inteligência, eu atuo desbaratando o crime organizado e suas conexões. E aí o Master, graças às suas conexões com a REAG, por exemplo, serve muito para você resgatar esse papel. Assim como foi, de fato, a Operação Carbono Oculto, que mirava principalmente a Refit e Ricardo Magro. Muito bem, você tem isso, então o PT consegue moldar esse discurso. Só que aí a gente verificou isso no seu texto de abertura e no VT da Luciana Amaral. O discurso não para de pé, seja porque um dos principais personagens na crise do Banco Master, que é Augusto Lima, cresceu na onda de uma privatização feita pelo governo de Rui Costa na Bahia e tem ligações com todo o PT da Bahia, que é muito forte. Basta ver que ninguém da Bahia ali se empenhou em investigação, em assinatura de CPI, etc. Tem as relações de Guido Mantega, contratado por uma bolada pelo Banco Master, tem as relações de Ricardo Lewandowski, de seu escritório prestando consultoria, e tem uma falta de engajamento do PT no Congresso em, por exemplo, criar uma CPI. Então, é um discurso que o PT tenta emoldurar ali para, inclusive, combinar com o que já vinha fazendo desde o início do governo Lula, mas com evidentes fragilidades. E aí, Lucas, é difícil ainda, né, a gente mensurar o impacto, quem vai sofrer mais politicamente, eleitoralmente com esse caso. Mas dá para saber que se alguém for sofrer, aparentemente, são todos. Qual que é a sua percepção? Bom, boa noite, Caio. Boa noite a quem nos assiste em casa. Quando o Banco Master estava redondinho, bonitinho, todo mundo queria ficar perto, né? Agora não tem mais amigo, não tem mais ninguém para proteger. Eu vejo que esse caso do Master, ele é muito desconfortável para todo mundo. Tanto é que todo mundo, o próprio TCU, quando ameaçou chegar mais perto, já teve uma
organização institucional para sair. Eu acho, por exemplo, que é bem provável que o ministro Dias Toffoli acabe jogando isso para a primeira instância, até para distanciar o STF do caso. Mas tem que ver se os fatos vão permitir, né? Tem gente dizendo que pode ter governador, ou seja, iria para o STJ, talvez. Então, esse caso do Banco Master também representa uma falha enorme institucional do Brasil. Porque por mais que a gente possa ficar aqui chocado que tem um contrato entre o Lewandowski e o Banco Master, que tem um contrato entre o filho de um ministro com não sei quem, o Brasil falhou em criar uma série de legislações que proibissem isso. Ou que o STF tenha um código de conduta, pressão da sociedade em relação ao código de conduta. Isso não é normal no mundo, né? Aqui é. Aqui é normal e mostra uma falha institucional do país. Eu acho que CPI, indo para o Congresso, eu acho improvável uma CPI do Banco Master. Não vejo motivação. Muita coisa em Brasília é muito mais motivação antes do motivo, né? Impeachment é motivação mais do que motivo. Motivo se acha, motivação se constrói. Eu não estou vendo motivação para isso. E tem outras CPIs que estão buscando convocar o Daniel Worcaro. A CPMI antifacção, a CPI do INSS. Mas o que vai acontecer? Na minha opinião, podem chamá-lo, ele com HC fica quieto, não dá em nada. Então, é muito difícil prever, porque a gente não sabe até onde vai. As provas estão aparecendo, fatos novos estão aparecendo, mas está deixando Brasília muito preocupado e, como a chamada ali dizia um pouquinho antes, respinga nos três poderes. Apesar de que, para finalizar, com o que se sabe hoje, eu não acho que esse seja um fato ou um fator ultra decisivo na eleição presidencial. Sim, justamente. A imprevisibilidade, né, do que pode acontecer, e não só esse escândalo, né? Tem o caso do INSS, que pode pegar, pode não pegar, e de repente pode vir segurança pública. Esse é um debate. E para a gente que analisa e cobre política todo dia, é difícil saber, né? Onde vai chegar, se é que vai chegar. Né? E o fato de pegar todo mundo é uma tendência de não, pegar, de não chegar. E pode pegar selecionando. Vocês lembram aqui, quem acompanha Brasília há bastante tempo, no Mensalão, a gente teve 40 e muitos envolvidos, 3 acabaram caçados. Sim. Então também acaba tendo ali uma seleção de, vamos jogar esses 3, 4 aqui para a fogueira, até para preservar o maior grupo. Talvez é um caminho. Ô Lucinda, tem uma apuração nossa essa semana mostrando como que foi o encontro do Worcaro com o presidente Lula. E ali o Worcaro, ele se apresenta como que incomodava a Faria Lima. Né, num desses encontros, um encontro que não foi colocado na agenda do presidente. Passado aí esse tempo todo, esse encontro é no final de 2024, e tudo o que está acontecendo hoje, a Faria Lima, os agentes econômicos, o setor privado, nas conversas que você tem diariamente com essa turma, olham o quê? Você acha que, de certa maneira, lamenta por tudo que está acontecendo, a exposição da credibilidade do Banco Central, ou todo o sistema político alvejado de alguma maneira, ou comemora porque de fato havia uma bronca com as estratégias com que o Daniel Worcaro e o Master foi ameaçando ou tentando chegar no espaço dos bancões aqui de São Paulo? Olha, é verdade que ele era um outlier, né? Ele não era alguém, um Faria Lima raiz. Então, realmente, ele não está mentindo quando ele diz que ele incomodava. Mas a verdade é que, assim, e respondendo de forma diretamente essa pergunta, acho que a Faria Lima assiste de forma, assim, está assustada com tudo isso que está acontecendo, porque acho que ninguém imaginava a dimensão disso tudo e, sobretudo, porque isso é um assunto que está ali nas mesas de operação, digamos assim, desde 2023. Quer dizer, o Master causa estranheza. Agora é fácil falar, né, de forma aberta. Engenheiro de obra construída. Mas a verdade é que desde 2023 já havia esse tipo de alguma desconfiança, um grande desconforto com o crescimento acelerado que o Master estava tendo. E depois, quando os CDBs começaram a oferecer ali taxas muito, muito altas, essa preocupação do comprometimento do capital do FGC virou uma questão mais importante. Então, eu diria que tem talvez 2 questões. Assim, primeiro, um susto mesmo, uma surpresa com o tamanho dessa crise. E 2, uma preocupação muito grande de entender como é que isso passou pela fiscalização do Banco Central. Porque
realmente havia muitos sinais amarelos acesos. A gente sabe que houve alertas, né? Isso já é de domínio público, que o FGC sistematicamente, primeiro informalmente, depois formalmente alertou o Banco Central por que não houve uma atuação. Então, eu acho que é esse o clima, assim, de bastante preocupação e meio que na expectativa até de uma revisão de regras, tudo isso. Está em curso uma revisão, ou uma ideia, pelo menos, de revisão de regras, Daniel? Só um ponto, né, Caio? E a Lucinda entenderá disso 1000 vezes melhor do que eu, mas também causa uma estranheza que bancões estivessem no auge ali das CDBs oferecidas a 140% do CDI, estimulando a compra por seus clientes justamente dessas CDBs, como se risco nenhum houvesse. Então, quer dizer, de novo, fácil falar olhando o passado pelo retrovisor, mas também os bancões estavam empurrando essas CDBs para os seus clientes como se não houvesse amanhã. Você tem razão, Daniel. Desculpa, só acho que é um ponto importante, assim, que as plataformas, sobretudo, as de investimento, as grandes plataformas, eu não sei dizer se bancões, mas certamente houve uma distribuição generalizada aí desses papéis. Certamente, dando exatamente o nome aos bois, uma grandíssima quantidade das CDBs do Master estava sendo empurrada para os clientes pela XP e pelo BTG. Então é importante pontuar isso também, e isso em certo momento tinha entrado inclusive na intenção do foco das investigações do TCU, aquela lá que, enfim, foi desvirtuada, muita gente não achou que se excedia, mas era um foco ali do TCU, da Audibancos e do Jonathan de Jesus. Isso posto, Caio, acho que tem um ponto ali que a gente tem na semana que vem a volta do Judiciário, os ministros certamente vão ser muito questionados sobre isso. Segunda-feira recomeça, 14h, é impossível para um jornalista esbarrar com qualquer ministro do Supremo sem fazer esse tipo de pergunta, e voltam os trabalhos do Congresso Nacional. O Hugo Mota tem já dito a aliados que, olha, tem muito pedido de CPI ali na frente, não dá para furar fila, não dá para colocar a Master na frente, apesar de ter as assinaturas. Davi Alcolumbre tem sido mais misterioso, mas ninguém no Senado tem acreditado na possibilidade de que ele vá adiante. Parece que os trabalhos vão ficar mais com a Comissão de Assuntos Econômicos, com aquele grupo de trabalho criado pelo Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, mas é um grupo com poderes limitados, diferentemente de uma CPI, ele não pode quebrar sigilo, por exemplo. Ele pode requerer documentos e investigar a partir daquilo que foi construído e trabalhado, investigado pela Polícia Federal, mas não gerar investigações próprias. Uma PEC no Congresso, que é a PEC da autonomia financeira do Banco Central. 65, né? Isso, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está defendendo em Brasília que seja incluída também a fiscalização de fundos de investimento pelo Banco Central. Então pode ser aí um começo de uma conversa diferente sobre como inspecionar esses fundos. É uma tese controvertida, né? Assim, não entre os especialistas, né? Ainda bem que você perguntou para ela, porque eu não sabia se era ou não. Não, a gente tem ouvido bastante, enfim, tentado ampliar bastante todas as nuances desse escândalo, e a própria ideia do Haddad, ela sofre uma resistência dos agentes econômicos do mercado, dos fiscalizadores. Exato, porque tem uma questão que é o seguinte, tem gente que diz que essa falha na fiscalização tem um pouco a ver com pouco recurso mesmo, que o Banco Central acabou despendendo muito a energia, né, na agenda ali de ampliação da concorrência, essa agenda que abriu caminho para as fintechs, né, é uma agenda longa, que não se resume a isso, e que, ao fazer isso, acabou perdendo um pouco de ferramentas ali, de recursos mesmo, para investir mais em fiscalização. E aí a gente está falando de pessoal, de treinamento, tudo aquilo que é preciso ter para executar bem essa fiscalização. E aí, por conta disso, a ideia de que simplesmente transferir para o Banco Central a fiscalização dos fundos
vai ser uma tarefa adicional que talvez o Banco Central não esteja preparado do ponto de vista de estrutura para dar conta. Então, passa um pouco por O aí. que dizem muito é que a própria CVM não lhe é dado as condições para fiscalizar, não lhe é dado recursos, enfim. Essa é uma discussão que existe em todo, por exemplo, você pega as agências reguladoras em Brasília. Ano após ano aumenta o número de concessões que elas têm que fiscalizar, mas não acompanha o orçamento que elas têm. Então vai ser mais uma discussão de dinheiro e orçamento em Brasília.